Saudações sindicais a todos que nos acompanham neste preciso momento. Eu sou Simão Simba Sambo, secretário-geral da União dos Sindicatos de Cabinda. Estamos aqui a convite da coordenação dos trabalhadores sindicalizados jovens, neste caso, feitos a União dos Sindicatos de Cabinda. Dentre as suas atividades, solicitaram-nos para poderem debruçar uma matéria relacionada ao cumprimento de prazos dentro das suas atividades e não só, achamos melhor estender este tema para todos nós podermos, no entanto, saber quais são as consequências que podemos encontrar por falta de cumprimento de prazos. A sua escolha, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância no cumprimento de prazo. Na verdade, nós, como angolanos, necessitamos muito deste facto, porque dizem que o angolano não cumpre nem obedece com a hora. E como jovens, como sindicalistas, como trabalhadores, como força nutriz desta sociedade, dos sindicatos, será que existiria uma importância tão tremenda no que tange ao cumprimento de prazos? Agora, vamos acompanhar o que é que nós preparamos para esta ação formativa. Na verdade, nós angolanos dizemos que o angolano sempre atrasa, o angolano não respeita com a hora, mas eu vou levá-los a um exemplo muito importante. Nós sabemos que o cumprimento de prazos tem uma importância que não esperamos. Vamos ver que uma empresa que é organizador de eventos, de algumas atividades relacionadas, ou seja, o casamento, um aniversário, um alembamento, entre outras atividades. E os organizadores vão consultar uma empresa para poder lhes permitir o melhor cumprimento e com que a atividade pudesse sair melhor. Eles estarão lá para poder solicitar o que eles precisam. Aí podemos falar da roupa do noivo, também podemos refletir questões relacionadas ao buffet, para além de outras coisas que podem fazer parte desta atividade. E a empresa acaba assumindo todos os seus deveres, todos os seus direitos, e os organizadores façam o pagamento. E combinam os prazos. A atividade sai no dia 3 de março. Então nós necessitamos todas essas coisas num terreno, para além do buffet, até dia 2 de março. Agora, olha o que acontece. A empresa, por uma certa irresponsabilidade, por falta de cumprimentos de prazos acordados com o cliente, acaba por falhando. O cliente todo dia 2 espera o material e não aparece. O que é que vai fazer nesse momento? Começa a comprometer o estado organizativo da própria atividade. A empresa, com certeza, quando acolheu este pedido, terá orientado dentro das suas secções ou departamentos para poderem trabalhar de forma célere para poderem cumprir com os prazos. Mas, infelizmente, não conseguem cumprir com os prazos. Até no dia 2, o material não chega no local do evento. O cliente, se for um hipertenso, a tensão começa a subir, os familiares começam a cobrar, assim tudo estraga. Até no dia 3, só agora que o organizador do evento aparece com material. E fizeram material com as pressas. Nós aí vimos que o organizador e o empresário vão entrar em grandes conflitos porque não conseguiram honrar, ou a empresa não conseguiu honrar com o seu compromisso. E também vimos que o atraso total na entrega de tudo quanto nós pretendemos fazer constitui-se um erro naquilo
naquilo que tem a ver com o cumprimento de prazo. A título de exemplo, nós como trabalhadores angolanos, para termos o salário, temos um prazo. O executivo angolano, ele estipula entre 20 a 25 há uma necessidade de efetuarmos o pagamento dos salários aos funcionários públicos e agentes administrativos. Ou seja, de 20 até o último dia do mês, neste caso até dia 30 ou 31 do mês, fora do mês de fevereiro, nós temos que colocar os salários nas contas dos trabalhadores. Olha o que acontece, meus amados. Até no dia 2, dia 3 de outro mês, quando não houvesse salários nas contas, há mesmo problema sério aos trabalhadores. Aí começamos a atacar os sindicatos. Os sindicatos não fazem nada, até que não paguem salários, não sabemos o que está a acontecer. Nós, neste caso, já estaremos a cobrar a entidade patronal por não pagamento dos salários a tempo e hora. Olhe agora as consequências que os prazos nos levam neste desiderato. Amados colegas, amados membros, amados que nos acompanham neste preciso momento, o cumprimento de prazo é uma coisa muito importante que leva à dignidade de todos nós. Muitas vezes, o que tem acontecido para os profissionais, os responsáveis das empresas ou então os organizadores, há uma necessidade que tenhamos em conta naquilo que se diz prazos, e dentro dos prazos, quando nós estamos a preparar uma certa atividade, temos que contar também com imprevistos. Contando com imprevistos, nós vamos saber como colocar o tempo, os dias na qual podemos conseguir realizar uma determinada atividade ou um determinado evento. Neste preciso momento, há uma necessidade de podermos saber o que é o cumprimento. Nós estamos a falar a importância do cumprimento de prazos. Cumprimento de prazos é um termo apenas usado para poder realçar aquilo que nós planificamos, aquilo que nós queremos realizar a tempo e hora. Nós sabemos que é um termo que tem a origem latim, que chamamos de compler, que significa completar. Nós, quando queremos realizar alguma coisa, há uma necessidade que esta coisa seja completada, seja cumprimentada. Assim, nós poderemos sair felizes. A título de exemplo, nós, quando quisermos ferver feijão, se este feijão não cozer por completo, dificilmente quem cozinha pode colocar o refogado. Para essas pessoas que conhecem, sabem perfeitamente de que estou a falar. E é muito importante completarmos aquilo que nós queremos, no entanto, realizar. Também há uma necessidade de sabermos que o prazo é o que é? O prazo é apenas um período determinado para a realização de alguma coisa ou uma determinada atividade. Nós, se formos a falar dos prazos no movimento sindical, sabemos que existe lei sindical. Quando nós tentarmos agrupar as matrizes reivindicativas e colocá-las num caderno, encaminhar quem do direito para uma possível resposta, tem prazos. Determina-se dias. Pode ser de 5 a 10 dias, a entidade patronal tem um dever de responder o caderno reivindicativo. Se isso não acontecer, vai suscitar uma ira por parte dos sindicatos. Por isso que é muito importante. É apenas um período que nós determinamos para podermos cumprir com uma determinada atividade ou realização de uma coisa muito importante. Sempre na mesma senda, agora vamos falar uma coisa que é muito importante. Nós temos que saber que existem alguns procedimentos, não é, para garantia do cumprimento de prazos. Porque nós, quando queremos traçar alguma coisa e atingirmos aquilo que nós pretendemos atingir,
há uma necessidade que haja procedimentos. E esses procedimentos que eu vou partilhar junto dos meus amados. Primeiro procedimento que nós temos que ter em conta é saber estabelecer prazos realísticos. Quando nós queremos realizar uma festa, a título de exemplo, nós temos que saber a data da festa própria, os custos que a festa vai necessitar, os convidados, o buffet, atividades recreativas que poderão acontecer ao longo do ato. Portanto, todo esse aparato devem estar preparados e com prazos realísticos, não podemos mentir. E obtendo os prazos realísticos, aí nós vamos colocar os imprevistos. Suponhamos, o casamento é dia 30 de março. Nós estamos a definir que até dia 25 de março temos que ter tudo definido. O dinheiro para DJ já pagamos, o dinheiro para comprar a roupa dos que vão dançar já pagamos, o dinheiro do músico que vai entoar já pagamos, o dinheiro para o mestre de cerimônia já pagamos, todo este aparato até no dia 25 temos que resolver. Por que nós estamos a meter dia 25? Se bem que podemos empurrar até ou avançar até no dia 28, mas estamos a prever que a nossa atividade é dia 30 e dia 25. Se no caso encontrarmos alguns imprevistos, os 3 dias, quer dizer, de 25 a 28, nós podemos conseguir suprir com as dificuldades que nós vamos encontrar entre 25 até dia 28. E obtendo tudo, e nós vamos definir o tempo de que nós temos que receber o nosso buffet. E olha o que tem acontecido. Sempre pegamos esse exemplo tão importante do casamento porque vai nos chamar a atenção naquilo que tem a ver com o cumprimento dos prazos. O casal vão à igreja e devem estar no salão até a hora 20. E o que acontece, vão à igreja, depois da igreja vão para o conservatório, se calhar, vão para tirarem fotos ao longo do período, até 20 horas não conseguem chegar no salão para continuar, para começarem com atividade relacionada ao salão. Não conseguem. Estarão já aí a violar, a descumprir com aquilo que tem a ver com o cumprimento do prazo. Se, no entanto, nós chegarmos até 20 horas no salão, porque nem todo mundo que vem na atividade da festa do casamento tem carros para poder locomover ou permitir a sua locomoção. Algumas pessoas pegaram táxis. O que lhes permitirá regressar pegando o táxi é a hora na qual os noivos poderão chegar no salão. Se chegar a 20 horas, 21, 22, até 23 horas, as pessoas já estarão na medida do cumprimento da atividade na totalidade. Aí só vão ficar nós que consumimos álcool, que temos necessidade de dançar e fazemos aquilo que necessitamos fazer dentro desta atividade. Portanto, é muito importante cumprirmos com prazo. E eu gostaria também de deixar que dentro do cumprimento de prazo há uma necessidade de que venhamos definir, suponhamos, uma empresa de encomendas que recebe pedidos, há uma necessidade que tenham no mínimo 5 ou no máximo 15 dias colocarem como imprevistos. Porque vocês têm clientes, essa empresa tem clientes e os clientes também têm seus clientes que precisam dos produtos. Quando uma empresa receber um produto que tem a ver com matéria-prima, há uma necessidade que essa matéria-prima seja transformada. Vamos pegar o exemplo da padaria. A empresa que fornece farinha na padaria acaba por atrasando. E os clientes que são compradores de pão sabem que todos os dias, a partir da hora 6h30, o balcão já estará aberto para poderem comprar os pães. Mas o fornecedor da farinha não vai entregar farinha a tempo e hora. Chegou da hora que tem combinado, suponhamos, cada 17 horas do dia deve entregar farinha. Mas até 17 horas não vieram entregar farinha. Só conseguiram fazer a entrega de farinha às 22 horas. E aí os trabalhadores terão que redobrar os esforços para poder avançar, conseguirem tirar o produto, quer dizer, o pão, na hora própria. Já não vão conseguir.
o que é que vai acontecer? Fluxo de pessoas. As pessoas que vieram às 6h30 para comprarem pão no balcão já não vão comprar pão na sua padaria. Aí a tendência é de poderem mudar uma outra padaria para buscarem o pão. Assim, a imagem da nossa empresa, da nossa padaria, vai perdendo a sua qualidade. Não são vocês que cometeram esse erro, mas é a empresa fornecedor da farinha é que cometeu este maior erro, que vai repercutindo até aos filhos do fulano tal, lá em casa, que precisavam de tomar o pequeno almoço até na hora combinada. Agora vamos no segundo passo. Para cumprirmos com os prazos, tem que existir o acompanhamento. É necessário que haja um acompanhamento de todas as fases do projeto para saber se tudo caminha a contento. É possível aliar a tecnologia com software, agendas eletrônicas e manuais, assim como planilhas online, e é muito importante manter um controle organizado de todo o processo. Para podermos evitar com estas falhas, há uma necessidade de que haja um acompanhamento total. Nós temos que fornecer matéria-prima na empresa tal. Que dia? Então vamos criar uma planilha, ou então uma agenda, ou então um bloco de apontamentos. Nós, cada dia 10, temos que deixar o produto na empresa tal. Cada dia 15, nós temos que deixar o produto na empresa tal. Cada dia 20, nós temos que deixar o produto na empresa tal. Tudo está indicado. Logo chegando o momento, temos que orientar. Suponhamos, amanhã será dia 17 de janeiro. No dia 17 de janeiro, nós teremos que deixar o produto. Eu, no dia 15, na qualidade de organizador, no dia 15, eu tenho que preparar tudo. Falar com o motorista, com o caminhonista, que no dia 17, daqui a 2 dias, você vai deixar esta matéria na empresa tal. O trabalhador motivado, o organizador motivado e o cliente que vai receber os produtos ou então a matéria estará também feliz. Temos que avisar o nosso cliente, daqui a 10 dias, daqui a 2 dias, tal como temos combinado, vai receber a matéria e todo o projeto já está concebido. Portanto, para nós que não temos o sistema de software implementado nos nossos gabinetes, podemos pegar agendas e começarmos a apontar, acompanharmos aquelas que são as nossas atividades. Se nós acompanharmos tudo quanto vamos realizar no cumprimento de prazos, nós não vamos falhar. Suponhamos, nós como sindicalistas, nós temos uma atividade que temos que realizar no dia 20. Se não houver um certo acompanhamento antes da data, podemos falhar. Porque todos nós teremos que estar imbuídos para que esta atividade do dia 20 decorra da melhor forma possível. E nós temos aqui o passo de número 3, que é muito importante. Nós temos que definir prioridades. Será que vamos fazer tudo de uma vez? Será que vamos realizar tudo de uma vez? Qual é a empresa que necessita o produto mais cedo? Qual é a empresa que podemos atrasar mais um pouquinho, mas estando sempre dentro dos prazos? Cada tarefa dentro da tua empresa deve existir uma prioridade precisa para que, na verdade, não venhas a falhar. Aí venham a surgir algumas perguntas muito importantes. Dentro dos nossos fornecedores, quem deve ser o primeiro? Nós estamos aqui em Cabinda, temos que mandar o produto no município de Belize. Temos que mandar o produto no município de Liambo. Temos que mandar o produto no município de Ngoio. Temos que mandar o produto no município de Massabi. Aí nós vamos agendar.
Qual é o produto que deve avançar primeiro? Quem é que poderá ser o primeiro beneficiário? Depois de identificarmos quem está mais próximo, quem está na data mais próxima, nós até podemos agendar, antecipar nossa entrega para facilitar alguns problemas, alguns constrangimentos no que tange ao cumprimento de prazo. Depois de sabermos quem será a nossa prioridade, aí vamos procurar saber que produto deve ser entregue antes. Porque nós sabemos que existem qualidades de produtos que urge uma necessidade que logo ao entregar deve entrar na transformação. Nós vamos saber a quem nós podemos entregar. Suponhamos, nós temos reagentes de laboratório para deixarmos a um tipo de hospital. Vamos saber que o produto como reagente nós podemos atrasar um pouquinho, mas dentro do limite estipulado, então não vai criar nenhum dano no nosso produto. Então podemos selecionar que tipo de produto a entregar antes. E isso que eu estava a dizer anteriormente, nós temos que saber que região de cliente que será atendida primeiro. Na verdade, depois de selecionarmos tudo isto, agora vamos definir esta coisa, este produto vai no sítio tal, este produto vai no sítio tal, este produto vai no sítio tal, este produto vai no sítio tal. Assim, nós poderemos alcançar os objetivos que nós planejamos naquilo que tem a ver com o cumprimento de prazos. Na verdade, tudo isso precisa ser pensado pelo gestor, pensando na estratégia e nos objetivos de organização. Porque se nós não termos isso em conta, a nossa empresa é que será manchada, a nossa empresa é que será difamada, a nossa empresa é que vai levar todas estas críticas, porque nos entregou produto fora do tempo de validade. Nos entregou produto que não estava bem conservado. Nos entregou produto com uma qualidade não correspondida. Portanto, temos que exigir com isso tudo. E temos também uma quarta posição, de que é muito importante, tarefas curtas, faço o descarto. Dentro do cumprimento de prazos, temos tarefas. Nós selecionamos as atividades que temos que realizar. Esta que posso fazer agora, ou esta que pode ficar para depois, e fazer isto aqui para poder salvaguardar a imagem e a dignidade da nossa organização. Aplica-se regras de 2 minutos, ou seja, se a tarefa demorar menos de 2 minutos, faça de imediato. Por outro lado, se esta tarefa for irrelevante, então descarte da sua lista. Na verdade, nós temos que deixar o material no município mais próximo, município de Liambo, e eu estou em Cabinda, e aparece uma atividade que eu tenho que resolver na hora, uma tarefa, e essa tarefa também é bastante importante. Qual será a minha posição? É descartar essa tarefa para ir deixar o produto ou a matéria no município de Liambo, ou se não vou cumprir com essa tarefa. Se essa tarefa que me aparecer na hora na qual eu pretendo resolver uma situação para honrar o meu compromisso naquilo que tange com o cumprimento de prazo, se for menos de 2 minutos, eu consigo resolver, porque quem estiver a conduzir 2 minutos de atraso é mesmo quilômetros. Portanto, é muito importante definirmos o que é que vamos fazer, o que é que não devemos fazer neste preciso momento. E nós também temos a quinta posição, delegue tarefas. Muitos de nós, muitos gestores, muitos líderes, muitos chefes têm colocado a sua posição em risco, têm colocado a sua organização em risco por falta de delegar poderes ou tarefas a quem possa dar a cobertura. Suponhamos, nós temos variedíssimas atividades por se realizar. Nós temos tudo agendado. Temos tudo planificado.
dentro da nossa planilha, dentro do nosso software, nós sabemos que no dia 20 de março temos esta atividade por se cumprir. E eu, na qualidade de gestor, de chefe do projeto, estou bastante ocupado. Há uma necessidade que eu venha delegar alguém para não falharmos. Porque depois de definir as suas prioridades, se identificar aquelas que poderão ser concretizadas por outras pessoas da sua equipa, então delegue sem medo. Nós temos que delegar. Nós temos que delegar, porque muitas empresas não conseguem cumprir com esta fase através, acredito eu, através da ambição. Porque você não quer que outra pessoa apareça para ultrapassar as dificuldades que nós estamos enfrentando na empresa, para não continuar a sujar a dignidade da nossa organização. Ou seja, sempre a título de exemplo do município de Liambo, eu estou no município 7. Há uma necessidade que eu levo a impressora na união dos sindicatos do município de Liambo, passo a Panágio, porque este município precisa imprimir documentos para a assembleia que vai acontecer logo mais tarde. Quer dizer que eu tenho que chegar no município de Liambo logo às 8 horas, entregar a impressora, imprimirem os documentos e realizarem a reunião às 10 horas. E eu, nessa hora, 8 horas, sou convidado para participar do encontro no governo da província de Cabinda. O que eu tenho que fazer é delegar o fulano tal, vai, entrega isto à União dos Sindicatos de Liambo para poderem realizar aquilo que pretendem realizar para o bem da nossa organização. Eu vou cumprir com a minha reunião, quando, no entanto, eu voltar, vou encontrar tudo em ordem. O município de Liambo vão conseguir unir às 10 e a encomenda que nós tínhamos que deixar às 8, eles já receberam, conseguiram realizar a impressão de todos os documentos. Por isso, também faz parte de cumprimento de prazos. Delegar os poderes a quem você achar melhor para poder nos dar a cobertura. Sempre na mesma senda, há uma coisa que é muito importante. No ponto de número 6, conte com as tarefas programadas e com os imprevistos. Organize o seu dia a dia de acordo com as características do seu trabalho. Distribua o seu tempo entre tarefas programadas e outros imprevistos. Experimente dividir o dia por blocos de tempo. Nós, com essas tarefas que nós temos, que já são programadas, também podemos encontrar alguns imprevistos. Nós podemos trabalhar no sentido de dividirmos o dia. Se bem que o dia tem 24 horas, mas apenas nos oferece 8 horas de trabalho. Nestas 8 horas de trabalho, com um gestor que sabe programar, com um dirigente que trabalha dentro dos prazos, ele pode dividir o dia em 4 etapas, em 4 fases. Em cada 2 horas resolver uma etapa, uma tarefa, em cada 2 horas cumprir com uma tarefa, em cada 2 horas cumprir com uma tarefa, até quando bater 8 horas do tempo, você vai conseguir ultrapassar essas tarefas que foram programadas para este dia. Se bem que a função pública hoje nos dá 7 horas de tempo para podermos cumprir com as nossas tarefas. Mas nós, como dirigentes, temos que saber como organizar, como programar para evitarmos certas falhas naquilo que tem a ver com o cumprimento de prazos. Nós que somos gestores, vocês que são organizadores, trabalham no sentido de dividirem o dia, seja por 2, seja por 3, seja por 4, para garantir a eficácia e termos a eficiência naquilo que nós pretendemos realizar como a nossa atividade. E também temos
o ponto de número 7, que diz: comunique com as suas equipas. Olha, para cumprirmos com os prazos, para cumprirmos com aquilo que nós planificamos, se não houver comunicação com a nossa equipa, meus amados, vamos acompanhar. Se é líder e tem outros colaboradores na sua equipa, conhece o seu trabalho, motive-os, elogie-os, dê-lhes voz, acolha as suas ideias, mantenha uma comunicação constante e dê rápido feedback em relação às tarefas que incluem, demonstrando a importância de cumprir com os prazos. Na verdade, todo líder que tem preocupação no cumprimento dos prazos, ele trabalha com a equipe. Se trabalhar sozinho, não vai conseguir. Tem que mobilizar o seu pessoal, elogiar o seu pessoal, bater a mão nas costas dos seus colaboradores, pegar na cabeça daquela pessoa que você acha melhor poder pegar, mas não pegar. Você que é líder do sexo masculino, por favor, não pega no ombro de uma mulher, senão vai deduzir que é assédio sexual. Por isso que é muito importante, para não desviar do nosso tema, na medida que nós vamos motivando os nossos colaboradores, há uma necessidade de sabermos onde pegar se for um homem, e há uma necessidade também de saber onde pegarmos se for uma mulher. Mas é sempre bom passar a mão em cima do ombro, deixa a pessoa que colabora conosco. Lhe dá força, lhe diz que ela merece, lhe diz que sem ela, esta pessoa, a nossa organização não é nada. Lhe dá voz, lhe deixa opinar, lhe deixa falar para o desenvolvimento da vossa organização, lhe deixa exprimir alguns sentimentos que tem para o desenvolvimento da vossa organização, no sentido de podermos saber que o cumprimento de prazos é muito importante. Todos vão trabalhar em equipa, e quando tivermos uma atividade programada para uma data que falta apenas algumas horas, estas pessoas vão recordar o chefe. Chefe, não esqueças que hoje às 14 horas temos uma atividade no sítio tal, porque eles se sentem motivados. Se o chefe não trabalhar com o espírito de equipa, essas pessoas, mesmo sabendo que têm atividade por se realizar às 14 horas, não vão te comunicar, nem vão te recordar. Aí vais trabalhar sozinho. Terás falhas dentro da sua liderança. Agora, vamos avançar em alguma coisa que é muito importante, meus amados. Cumprir prazo é um programa para si? Será que é um problema para ti cumprir prazos? Você que está nos acompanhar, você que vai à escola, você que vai a serviço, você que é líder juvenil, cumprir com prazos é um problema, tendo em conta de tudo quanto já tivemos como abordagem. Você que é sindicalista, cumprir com prazos é um problema. Nós, quando estivermos a falar de prazos, há uma necessidade de termos coisas em mente. Coisa mais importante que nós podemos colocar na nossa mente é a hora e o dia que nós temos que cumprir com aquilo que planificamos. Também vamos dar uma pergunta a todos vocês que nos acompanham neste preciso momento. Cumprir com prazo, será que você se sente pressionada? Você que trabalha, você que é sindicalista, será que você se sente pressionado a cumprir com prazos? Vamos lá ver uma coisa que é muito importante, meus amados. Aí vem mais uma pergunta muito importante. Será que existe um correlacionamento para o movimento sindical no que diz o cumprimento de prazos? Será que existe um correlacionamento dentro do nosso movimento sindical naquilo que diz com o cumprimento de prazos? Acredito que sim, existe. Existe sim, senhor, naquilo que diz o cumprimento de prazo no movimento sindical.
Na verdade, o movimento sindical é um movimento sério, é um movimento que trabalha com muita seriedade, porque tem metas para se cumprir, tem programas para se cumprir, tal como nós dissemos, existe um plano de ação que todos os sindicatos, estamos a falar particularmente filiados à UNTA, têm como obediência. Por isso, o cumprimento de prazos para o movimento sindical, sim senhor, tem mesmo uma certa correlação e é de caráter obrigatório. Vamos lá ver uma coisa que é muito importante, dentre outras. O artigo de número 16 do Estatuto da UNTA, Confederação Sindical, nos leva ao conhecimento dos órgãos como abaixo discriminamos. Este artigo de número 16 diz que existem órgãos dentro da UNTA, Confederação Sindical. Nós temos o Congresso, temos o Conselho Confederal, temos o Secretário-Geral, temos Comissão Executiva, temos Secretariado da Comissão Executiva, temos Conselho Fiscal de Controle e Disciplina, aí vamos ter a estrutura do Comitê da Mulher Sindicalizada e também, até hoje, nós vamos encontrar a coordenação ou a presidência do Comitê dos Jovens Sindicalizados. Na verdade, isso nos demonstra, nos importa salientar que todas estas áreas precisam interagir-se para facilitar o seu feedback, ou seja, comunicarem-se através de relatórios, atas, etc, etc. Meus amados, os órgãos precisam comunicar-se. Os sindicatos, através da sua ordem, através da sua hierarquia, precisam comunicar-se. Nós sabemos que dizem que uma atividade realizada, sem, no entanto, divulgar esta atividade, considera-se uma atividade nula. Mas essa atividade é nula mesmo. Essa atividade não existe. O Estatuto diz que o Sindicato Provincial é uma associação de base que se estrutura a partir de comissões sindicais, delegados sindicais, nas empresas, unidades de produção ou serviços que competem à organização da direção e coordenação de toda a atividade sindical no respectivo âmbito provincial, seja local, no entanto, gozando personalidade jurídica própria. O que estamos a querer dizer aqui? Os sindicatos, que seja do âmbito provincial, eles têm uma personalidade jurídica própria. Mas, uma vez estando filiado numa central sindical, então existe uma certa obrigatoriedade que as partes se comunicam. Porque se não houver a comunicação interna entre todos nós, na verdade, não estaríamos a fazer nada. Nesta conformidade, e para que as mesmas sejam divulgadas, neste caso, atividades que nós vamos realizando, urge a necessidade de configurá-las nos relatórios. Quer dizer, uma atividade que nós realizamos, que não conseguimos divulgar, nós como sindicatos podemos realizar variedíssimas atividades de índoles importantes. Nós vamos fazer visitas, vamos realizar palestras, vamos realizar ações formativas, vamos reivindicar de todo tipo, mas se não divulgarmos estas atividades, seja na imprensa, ou então através das atas ou dos nossos relatórios, na verdade essas atividades estarão totalmente nulas. Por isso, meus compatriotas, onde tem comissões sindicais, desde que haja jovens nesta área, há uma certa obrigatoriedade nós cumprirmos com os relatórios, com a elaboração de atas. Vamos lá ver.
Se nós realizarmos uma nossa atividade dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, há uma necessidade que essa atividade seja divulgada, para que, na verdade, o nosso titular, o nosso chefe, saiba que a comissão sindical, o delegado sindical, ou o conjunto ou coletivo dos trabalhadores representado por uma direção, realizaram esta ou aquela atividade. É muito importante. Nós não vamos escamotear aquilo que são nossas atividades. Mas tudo isso que nós vamos realizar, há uma necessidade que sejam configuradas dentro do nosso plano. Há uma necessidade que todas as atividades a serem realizadas que estejam contempladas numa organização, numa planificação. Assim, nós estaremos a obedecer aquilo que tem a ver com o cumprimento de prazos. Nós não podemos assustar. Hoje é que dia? Na 12 segunda-feira. Não, sexta-feira vamos realizar a atividade A, B. Este nos retira a um princípio concernente ao cumprimento de prazos. A única pessoa, único gestor, único líder que pode obedecer com a importância no cumprimento de prazos é aquele que planifica. Você que não planifica, não tem a necessidade de poder cumprir com prazos, porque não tem nada que você planificou. Porque dentro da nossa planificação, nós vamos encontrar na planilha hora da realização da atividade, a data da realização da atividade, o local, tudo que tem a ver com a realização da atividade estará lá planificada. Por isso, há uma necessidade que haja, primeiro, a planificação, depois poderás cumprir com o prazo. Nós que estamos nas bases, porque o sindicalismo faz-se nas bases. Se você na base não teres uma planificação, infelizmente não vais conseguir cumprir com o prazo. Vamos agora ver alguma coisa também muito importante para nós aqui. Nós depois de elaborarmos o nosso relatório, há uma necessidade de podermos enviar este relatório a quem do direito, para que na verdade venham a saber de que a comissão sindical, o delegado sindical, a organização dos trabalhadores da empresa tal, realizaram essas atividades num período determinado de X. Aí vem uma pergunta: a quem enviarei o meu relatório? Será que o envio do relatório é de caráter obrigatório? Aí vamos ouvir alguma coisa. O envio do relatório, sim senhor, é de caráter obrigatório. As comissões sindicais e os delegados sindicais, para a sua estrutura sindical, neste caso sindicato provincial, e por sua vez na união dos sindicatos, que da mesma maneira também fará um resumo e enviará ao secretariado da Comissão Executiva Nacional. Como se não bastasse, estes vão enviar o seu relatório a quem do direito para poderem avançar o mesmo relatório na Comissão Executiva Nacional, para depois a Comissão Executiva Nacional trabalhar no relatório, aprovar e trabalhar melhor para enviar este relatório ao Conselho Confederal. O Conselho Confederal é o órgão que congrega a maioritário dos membros filiados à nossa central sindical. Por isso, amados colegas, nós agora vamos concluir a nossa abordagem, que é muito importante. Nós temos que saber que há uma certa obrigatoriedade naquilo que tem a ver com o cumprimento dos prazos. Nós, para cumprirmos com os prazos, há uma necessidade que haja uma planificação. Você que nunca planificou, você que nunca agendou, não tem nenhuma mera importância para poder cumprir com o prazo. Só pode cumprir com os prazos aquela pessoa que planifica, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que sabe que eu, no dia tal, na hora tal, no sítio tal, tenho de realizar uma grande atividade. E para que esta atividade tenha êxito, nós já falamos no passado que temos que cumprir com alguns procedimentos que poderão nos permitir cumprirmos com o nosso prazo. Meus amados, eu gostaria também de chamar a atenção a alguma coisa muito importante. O Estado, ele estipulou que tem que pagar os salários. Se não pagar os salários,
na hora própria e no momento próprio, nós todos vamos ficar frustrados. E agora imagine, se nós não entregarmos nosso relatório, não importa o período na qual nós estipulamos, geralmente os relatórios podem ser elaborados mensalmente, trimestralmente ou então semestralmente, encaminhamos ao órgão subsequente. E se nós não enviarmos esse relatório a quem do direito, será que esta pessoa vai ficar da melhor forma possível conosco? Será que esta pessoa vai nos encarar com divina vênia? Vamos retroceder um pouquinho. Esta empresa, esse fornecedor que atrasou ir deixar a farinha no dia próprio e os clientes foram no balcão para comprar pão, não encontraram pão. Agora vamos imaginar como é que os clientes ficaram e quais são os prejuízos que aquela empresa ou aquela padaria sofreu. Porque naquele dia tinha que vender e arrumar os seus lucros. Já não vendeu porque os clientes foram numa outra padaria para poderem adquirir o bem precioso que é o pão. E agora do nosso lado, quando nós não entregarmos o relatório àquele do direito, como é que esta pessoa fica? Como é que este órgão vai se comportar? Como é que vai começar a te observar? Será que lhe agrada mesmo? Será que o órgão a seguir vai te observar de que tu és competente? Portanto, há uma necessidade, meus amados, cumprirmos com os prazos de envio dos relatórios dentro da planificação dos vossos sindicatos. Na verdade, nessa abordagem, falamos muita coisa que vai merecer muita atenção de todos nós. O que nós queremos é que evitemos dizer que eu sou africano. O africano não tem nenhum tipo de relógio diferente dos europeus, mas é a hora que define. Quando é 5 horas em Cabinda, acredito eu que no município de Liambo também mesmo 5 horas. Quando é 7 horas no município de Ngoio e também no município de Bucuzau também, é mesmo 7 horas. Se nós formos assim, eu acho que o movimento sindical, a nível da nossa província de Cabinda, e de modo particular a nossa central sindical, que é a UNTA, vai cumprindo ou atingindo grandes proporções no que tange ao nosso desenvolvimento. Bem-haja e o nosso muito obrigado. Xialan Bobote. Boti, au revoir, tu fiau kidi, tu tondele, thank you very much. Papandola.